Gostei muito da exposição da última oradora, a doutora Flávia, pela importância de movimentos como esse. Nós temos viajado muito pelo Brasil em vários encontros conservadores que são organizados por pessoas, farmacêuticos, professores, pessoas que não têm relação com movimentos políticos organizados, movimentos partidários, mas que por todo o país começam a se mobilizar em algo que é, em certo sentido, uma primavera de movimentos conservadores. Uma primavera que, ao mesmo tempo, enfrenta o medo de aparecer publicamente, o medo que a imprensa, essa imprensa de esquerda, foi colocando em muitos conservadores, e muitos que hoje são mais do que conservadores, porque eles são também reacionários. É outra palavra que ninguém quer ouvir, mas ser reacionário é reagir. E hoje, quando, por exemplo, uma senhora foi aqui no interior de São Paulo, dentro de um McDonald's, começou a atacar um banheiro unissex, dizendo que aquilo era comunismo, ela estava reagindo contra uma revolução cultural. E chegaram e começaram a dizer, poxa, mas ela está dizendo que uma empresa capitalista pode ser comunista? Sim, uma empresa capitalista pode ser comunista, por causa da revolução cultural. E hoje nós estamos vendo que esses movimentos vão explicitando isso, e começando por toda a parte a se unir. Por isso eu gostaria desde já, de agradecer poder aqui estar falando. Quem sou eu? Acho que ainda não me apresentei. Meu nome é Frederico Viotti, eu sou diretor de comunicação do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Dr. Plínio, ele fundou a TFP, provavelmente todos já ouviram falar, na Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, em 1960. Hoje, a luta da TFP continua no Brasil através do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que tem, hoje, inclusive, a última expositora estava falando dos jovens. O Instituto tem muitos jovens, tem alguns ali no fundo, inclusive, mas nós temos uma caravana, sempre temos caravanas que percorrem o Brasil, caravanas de jovem. Agora, no mês passado, nós tínhamos 40 jovens percorrendo o sul do Brasil. E o que eles ouviam nas ruas do Brasil? Não ao comunismo, não ao PT. Isso é um ponto muito importante. As pessoas podem ter vergonha, muitas vezes, de se dizerem conservadoras, de se dizerem reacionárias, mas elas são profundamente conservadoras, profundamente reacionárias no nosso país. E essa população do Brasil é a mesma que foi às ruas em 2014, 2015, 2016, dizendo: nós não queremos que a nossa bandeira se torne vermelha. Porque o PT, e não foi só o PT, antes dele o PSDB no Brasil funcionou exatamente como funcionou a social-democracia na Rússia antes da Revolução Comunista. Antes da Revolução Comunista existia o Kerensky na Rússia, que era a social-democracia. O Kerensky entregou a Rússia aos comunistas. O PSDB no Brasil entregou o nosso país ao PT. E os brasileiros foram às ruas dizendo exatamente isso. Nós queremos que a nossa bandeira jamais seja vermelha, nós queremos o nosso Brasil de volta. Esse movimento, ele é muito mais profundo, ele é muito mais real no Brasil do que simplesmente uma discussão partidária. Muitas vezes nós nos perdemos nas questões partidárias, mas essa pessoa apoia tal partido, tal outro partido. Muito mais do que o partido político, se nós soubermos falar essa linguagem do Brasil, desse Brasil conservador, desse Brasil que não quer mais a volta dessa seita vermelha, o PT não tem chances de retomar o controle de nosso país. Então, eu vim aqui como representante do Instituto em agradecimento ao convite e, sobretudo, para pedir essa união dos movimentos conservadores. É muito importante, nesse momento, que os movimentos se unam. Cada um tem uma própria cabeça. É muito difícil haver uma homogeneidade no pensamento, mas há certas pautas que o movimento conservador partilha, há certos pontos, há certos princípios que todos nós concordamos. É muito importante nesse país, nesse momento em que o Brasil chega perto de uma eleição como essa, em que a seita vermelha quer voltar ao poder, que essa pauta comum seja novamente resgatada, para que nós possamos, unidos, enxotar de novo o PT do Brasil. Não é só na eleição presidencial, é em todas as demais eleições, é mesmo para síndico de prédio. Não é possível alguém que diga que quer destruir a família
ser votado como síndico de prédio. Nós temos que nos unir e nós temos que fazer com que essa visão conservadora chegue aos últimos detalhes. Como disse bem a intervenção do nosso amigo ali de chapéu, aliás, parabéns pelo chapéu. Se nós somos conservadores, nós temos que ser conservadores em tudo, na vida, por inteiro, em todos os momentos. Nós somos médicos. No meu caso, eu sou católico apostólico romano, eu sou católico e por isso sou de direita. Eu sou católico e por isso sou contra o comunismo. E se eu sou contra o comunismo, eu tenho que combatê-lo em todos os aspectos. Na Virgínia, nos Estados Unidos, recentemente aconteceu uma revolução eleitoral. O Partido Democrata tinha certeza que ia ganhar a eleição para o governo, e ia ganhar. Entretanto, o que aconteceu? Um pai foi no conselho escolar da escola do seu filho, da escola da sua filha. O que tinha acontecido na escola e por que ele foi lá? Porque a filha entrou no banheiro feminino. E no banheiro feminino tinha um menino vestido de mulher, que se achava mulher, e mexeu com ela. O pai, furioso, foi no conselho escolar e fez um escândalo. O que aconteceu? Nós sabemos o que acontece. Ele saiu preso. Parecia que era uma vitória da esquerda. Pouco depois, o governador Youngkin conseguiu a eleição republicano exatamente porque ele pegou essa pauta. Ele atacou a ideologia de gênero de frente. Ele atacou aquela revolução cultural que, dentro das escolas, ia deseducando as crianças. E houve um terremoto político nos Estados Unidos, que já anuncia o que pode acontecer daqui a pouco nas eleições americanas, como nós vimos, inclusive, em um dos expositores que falou pelo vídeo. Se nós soubermos falar essa língua conservadora do Brasil, se nós não tivermos medo de proclamar publicamente a nossa posição e formos às ruas, não é apenas os jovens que vão aparecer, é o Brasil que vai se levantar, porque esse Brasil já se levantou, ele está lá, ele não morreu, ele precisa apenas de uma voz firme, capaz de novamente chamar a essa união, lembrar que esses princípios perenes, esses princípios que definem o Brasil, que nasceu tendo como ato oficial uma primeira missa, o Brasil que teve como nome Terra de Santa Cruz, esse Brasil profundo, mesmo para aqueles que não sejam católicos, esse Brasil é profundamente conservador. E se nós usarmos essa linguagem vai novamente levantar o Brasil. Então, o que eu gostaria de falar, eu vejo que o tempo acabou, eu não quero passar do meu tempo, eu agradeço novamente de poder aqui estar e colocamos-nos também à disposição, estamos inclusive transmitindo para o nosso canal, o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ao vivo aqui, e nós sempre terminamos com uma frase que nós vamos terminar também aqui. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Uma pergunta rápida. Pois não. Como você vê a guerra política que está surgindo hoje, na verdade, como desdobramento de uma guerra espiritual? No Brasil? No Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil hoje está no centro das atenções do mundo. É verdade que depois que houve a invasão da Ucrânia, a situação mudou um pouquinho. Mas no Brasil se passa hoje uma batalha cultural que o mundo inteiro tem os olhos postos para nós, quando não está olhando para a Ucrânia. Daqui a pouco pode ser que a situação da Ucrânia fique muito mais grave, pode acontecer que nós estejamos à beira de uma terceira guerra mundial. Então, toda a questão política nacional, ela acaba tendo um impacto muito menor no resto do mundo. Mas, dependendo de como as coisas caminhem, a minha impressão é que o Brasil hoje, ele se insere muito dentro dessa luta cultural. A eleição do presidente Bolsonaro, ela foi uma consequência desse ressurgimento desse Brasil que durante décadas ficou silenciado. Um Brasil profundo, um Brasil verdadeiro, um Brasil conservador, que não tinha voz, que não tinha vez na imprensa, não tinha vez nas televisões, não aparecia nas novelas, não aparece nos filmes. Ninguém conhece esse Brasil conservador. A pessoa que anda pelo interior do Brasil tem a impressão que está num país alienígena em relação àquilo que aparece nas televisões. Os jornais fingem que não existe esse brasileiro. Entretanto, ele é a grande maioria do Brasil.
o que houve a partir de 2013 foi uma espécie de articulação desse Brasil que não tinha voz, por causa de questões de pauta de valores, valores morais, valores culturais. E foi isso que levou à eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. E isso também não é um fenômeno só do Brasil. Foi o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos falavam dos Estados Unidos profundo. Foi o mesmo que aconteceu em vários outros países. A Polônia, por exemplo, é um exemplo disso também. São pessoas que cansaram dessa esquerda que durante tanto tempo foi fazendo um processo que passava por cima dos seus valores. Então, tanto a eleição passada foi muito definida por causa desses valores culturais e morais, como essa eleição desse ano também vai ser. Se ela for pautada por esses valores, a minha impressão é que o PT não tem chance. Se ela não for pautada por esses valores, pode ser que o PT... A terceira via é muito difícil, né? Mas, enfim... Mesmo o PT também é muito difícil, mas, enfim, se nós não tivermos esse discurso firme nesses valores, é muito mais fácil para a esquerda voltar ao poder, porque volta-se a ser uma discussão simplesmente superficial, que não toca no fundo de quadro desse Brasil mais profundo. O Lula, daqui para frente, só tem a perder, e o Bolsonaro só tem a ganhar, porque o brasileiro conservador não quer o PT. Então, se os conservadores usarem essas palavras, eles conseguem novamente a eleição em 2022.